Sejam bem-vindos ao AgriCast, o podcast do agronegócio. E hoje, no 15º episódio, nós vamos abordar um tema muito relevante e preocupante, que são os incêndios nas fazendas, desafios e soluções e proteção jurídica. Quem vos fala é Thiago Amaral, sou o host do podcast. Agradecemos desde já o apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Valongo Escritório Rural e Amaral e Melo Advogados. E para a gente debater esse tema, temos 3 especialistas, cada um com o seu ponto de vista, o que vai deixar esse bate-papo, com toda certeza, mais enriquecido. Temos aqui o Vanderlei Seco, que é produtor rural, presidente da Comissão de Prevenção e Combate a Incêndio da Zona Rural do Sindicato Rural de Rio Verde, Rui Alberto Textor, correto, proprietário da Aerotex, que tem ajudado no combate às queimadas, e Ana Carolina, que é advogado agroambiental. E com isso, nós vamos começar então o nosso bate-papo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí por vocês, os 3 terem aceitado de bate-pronto o convite. E nada melhor do que eles se apresentarem. Vanderlei, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo ao AgriCast. Para a audiência te conhecer, você é natural de Rio Verde. Conte um pouquinho da sua história, como que você chegou aí à presidência dessa tão importante e demandada comissão. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde ao Beto. Boa tarde à Ana. Quase boa noite, né? Eu sou produtor rural aqui em Rio Verde já junto com a minha família há 41 anos. Sou natural do Rio Grande do Sul. A gente veio para cá para expandir na atividade agrícola e, graças a Deus, estamos num município que a evolução é constante e, dentro disso, a gente vem aprimorando nossos trabalhos dentro da atividade agrícola, dentro das produção, e com isso a gente vem crescendo e os problemas também vêm junto com o crescimento. A dor do crescimento. Então, hoje faz parte no nosso calendário esse período sem chuva aí, que é sempre em torno de 120, 140 dias, esse ano superando isso já, e a gente, nos últimos 15 anos, a maioria das áreas se tornou a segunda safra total com áreas de milho, né? Então, a gente vem produzindo um combustível para essa temporada, né? E aí, nisso, a gente também tem que buscar soluções, buscar parceria para tentar proteger o nosso ganha-pão, o meio ambiente e tal, protegendo as lavouras, as nascentes e tal, para a sociedade, o município e o estado também. Então, acho que é um resuminho bem rápido. Aí a gente está nesse trabalho junto com o Sindicato Rural. Sou diretor do sindicato, faço parte dessa comissão como presidente. O Beto também faz parte dessa comissão. Isso já tem acho que uns 6 a 7 anos, esse trabalho. Também sou componente do grupo GAPS também, onde a gente tem uma evolução em tecnologia e em pesquisa, também fazendo pesquisa nessas áreas onde são afetadas pelos incêndios, né? Então, a gente está aqui no Rio Verde acompanhando o crescimento e fazendo parte dele também. O homem é multitarefa, tá onipresente, está em todos os cantos ao mesmo tempo. E na ProSoja também sou diretor, esqueci de falar. Muito obrigado, Vanderlei, mais uma vez. Beto, seja muito bem-vindo. Eu com o sobrenome desse aqui, né, Textor. Qual que é a origem desse sobrenome? Conte um pouquinho aí para a nossa audiência da sua história, você está à frente hoje aí, ajudando na brigada, né? Conte um pouquinho para o pessoal te conhecer, por favor. Bom, você me perguntou do sobrenome. O sobrenome é alemão, Textor, e também sou natural do Rio Grande do Sul. Assim como o Vanderlei, eu acho que toda a gauchada que subiu aí para o centro-oeste e para o norte do país veio atrás de novos horizontes, né? E eu não fui diferente. Aí a minha área de atuação é aviação agrícola. Eu me formei
1984, como piloto agrícola mais novo do Brasil na época, com 18 anos, e venho Uau. atuando nessa área, né, de aviação agrícola desde então. E a aviação agrícola é uma atividade, além da pulverização aérea, né, ela tem como suas atribuições semeaduras, povoamento de rios e lagos, e também que está sendo amplamente difundida no mundo todo, é o combate a incêndios, né, que é uma das prerrogativas que são da aviação agrícola. E a gente tem tido o prazer, tem tido a honra de poder ter ajudado muito, né, nesses últimos anos o país nessa questão de incêndios e queimadas. Nossa empresa trabalhou já para o governo federal, estadual, né, junto com o IBAMA, IEF e outros parques aí estaduais e federais. Também atuação internacional, uma ajuda que a gente fez no Paraguai em 2000 foi feita essa ajuda. E, enfim, essa brigada aérea, contar um pouquinho, atrapalhando talvez vamos falar uma de forma alguma, coisa. De forma alguma. Ela nasceu da necessidade de alguns clientes. Um dos grandes é o Vanderlei, que tinha sempre esse problema, né, de incêndios nessa época. Isso já vem de anos se arrastando, né? Então, muitas das vezes nós éramos chamados e a gente não estava na cidade, os aviões estavam em manutenção, enfim, até conseguir juntar uma equipe, preparar o avião, nós levávamos 3, 4 horas. Com isso, o fogo já lambeu, já comeu tudo que tinha o que fazer, né? É muito Então, rápido. a necessidade nos fez nos organizar, né? Então, aí o Vanderlei, vamos tentar manter um plantão e tal. Eu digo, vamos, pô. E então a empresa, nessa época de entre safra, ela tem as suas aeronaves ociosas, né? Porque não se tem pulverizações, com exceção de alguns pivôs e tal, mas o serviço é muito pouco. Então a gente disponibilizou as aeronaves sem custo algum, vamos dizer, para ficar no plantão. E esse grupo de produtores que a gente conseguiu hoje, um número bastante expressivo, são mais de 100 produtores, perto de 120. Essas despesas são divididas, né, e eles pagam uma trimestralidade para a empresa manter esses pilotos. São um total de 12 pilotos se revezando a cada quinzena, né, mais equipe de solo, técnicos agrícolas, agrônomos, coordenadores, mecânicos, né, enfim. Esses produtores dividem o custo fixo para manter esse pessoal de plantão, né, para o acionamento, e o produtor só paga a hora de voo se houver um acionamento, né? E esse custo da hora de voo, vamos falar assim, ele é dividido entre os vizinhos, né? E o Vanderlei, acho que pode falar depois até melhor, mas eu acho assim, o produtor, o vizinho que não é atingido é o maior beneficiado. Então, o cara que acionou, muitas das vezes ele consegue dividir esse custo aí. A gente teve agora um exemplo do Rio Preto, que, se não me engano, um produtor acionou, mas todo o pessoal da região ali, foram 17, se não me engano, né? Todo mundo se prontificou para fazer divisão. Então, assim, uma coisa que dava um valor de 100 e alguma coisa, 150 mil, foi dividido entre 17 produtores, deu menos de 10 mil reais para cada um, 7 mil reais, alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que o pessoal está muito unido, as brigadas terrestres têm tido um papel fantástico, né? Porque, que nem eu falo, o avião sozinho não faz milagre, mas ele ajuda, é uma ferramenta que ajuda muito, porque ele é rápido, ele consegue fazer o resfriamento para as equipes de solo conseguir chegar no lugar e trabalhar com uma temperatura menor, né? E muitas das vezes também fogo dentro do mato, que é muito difícil o acesso do pessoal de terra chegar até o mato. Exemplo do Rio Preto, os aviões ficaram lá jogando água na serra lá, né? Eu não me lembro quantos caminhões foi lá, mas foi uma quantia significativa, né? Para quê? Para conseguir abafar, segurar o fogo, não deixar, né, nesses dias de vento que a gente teve, que foram extremamente dias difíceis aí que a gente passou. Então, os aviões auxiliam bastante nessa hora, sabe? Então, é isso. Meu nome, como você bem falou, todo mundo conhece por Beto Textor, é Rui Alberto Textor. Nossa empresa é Aerotex Aviação Agrícola, que faz parte da comissão do sindicato, né, com a Brigada Aerotex, que a gente fala. E, enfim,
Eu vim para cá em 95, Rio Verde, uma cidade fantástica, muito bem recebido por todo mundo. E eu tenho um prazer muito grande de poder contribuir e fortalecer mais o nosso agronegócio aqui. Muito obrigado, Beto. O prazer, a gente também tem um grande prazer de recebê-lo aqui. A gente já pode se preparar, né? Prever aí como que vai ser esse episódio. Só uma dúvida, Beto. Você estava falando sobre essa associação das pessoas, né? Não tem nenhum apoio público? Não, a gente até está tentando, né, Vanderlei? O Vanderlei depois pode comentar, mas isso é única e exclusivamente por intermédio do Sindicato Rural, iniciativa do Sindicato Rural, juntamente com as empresas e os produtores, né? Então, está funcionando dessa forma hoje, né? Ao longo dos episódios aqui do AgriCast, ficou cada vez mais nítido a importância do sindicato rural, a importância dessas associações, né? Tendo em vista que a gente sabe que é aquele velho brocardo, né? A união faz a força. E as pessoas precisam se conscientizar, associar, se filiarem a essas associações. Ana, seja bem-vindo. A Ana já esteve aqui conosco outrora. Ana, fale um pouquinho da sua história, como que você foi nichar no direito ambiental, que é uma matéria tão específica, e hoje é difícil de achar especialistas nessa área, pelo menos na nossa região, e cada vez tem recebido muita demanda, né? Tendo em vista que o produtor rural, que ele não está em conformidade com as licenças ambientais, pode até atrapalhar acesso a crédito e tudo isso. Como que você te deu na cabeça e falou, não, eu quero ser advogada agroambiental? Tiago, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no AgriCast. Vou brincar aqui com o Vanderlei, não sou tão onipresente como ele, mas estou ao lado do produtor rural, que eu acho que nesse momento é o que importa. Eu me formei em Direito e, na época, também fiz uma faculdade voltada para a área ambiental, que era Gestão Ambiental. E é curioso porque, nessa época, eu não pensava em advogar nessa área voltada para as questões ambientais, porque, na minha ideia ingênua, né, menina ainda, sem muita maturidade, pensei, como que eu vou advogar e, ao mesmo tempo, eu tenho conhecimento da área ambiental, então eu vou defender quem está fazendo alguma coisa errada, né? E aí o tempo vai passando e a gente começa a conhecer histórias e histórias também de produtores rurais, e a gente vê que isso que contaram pra gente não é muito verdade. E aí eu comecei a perceber que tinha alguém do outro lado que precisava de ajuda, que não é essa imagem que a sociedade passa que ele está fazendo, né? Então, quantas vezes trabalhei num órgão ambiental, né? Deixa eu contextualizar. E quando trabalhei nesse órgão ambiental, quantas vezes eu recebi produtores buscando auxílio por terem feito algo ou tentando fazer o certo e não conseguiam. E aí você começa a ver o outro lado e ver que não é assim como a sociedade tanto demanda. Então, eu que estava numa ponta de cá do direito, sem muita atuação na área ambiental, comecei a perceber essa necessidade de pessoas que realmente estavam buscando fazer o certo, que eram os produtores, muitas vezes não sabiam como, ou se esbarravam em muitas burocracias de órgão ambiental, demoras, falta de profissionais para melhor orientá-los, e aí foi então que eu comecei a vir para esse lado e comecei a atuar no direito ambiental, e desde quando eu comecei a atuar, eu realmente me dispus e iniciei auxiliando produtores rurais, que é o que eu faço hoje, né, como líder do Departamento Ambiental do Escritório Amaral e Melo, uma atuação voltada para a advocacia agroambiental, ajudando os produtores. Excelente, maravilha, Ana, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. A relevância, né, a importância da internet e desse meio de comunicação independente, da gente poder desmistificar uma narrativa, uma falsa verdade que é contada, né, tentando passar uma imagem aí que o produtor rural é o vilão, que ele que desmata, né, e quando a gente entra na realidade, e nada disso, o produtor rural é um dos que mais preserva o ambiente. Eu até brinco, Vanderlei e Beto, eles falam que é o produtor que desmata.
Só que aí você olha a zona urbana. A zona urbana, eu vou construir um prédio aqui dentro, eu preciso deixar 20% para a área de reserva legal? Por que não? Mas aí lá na sua fazenda você tem que se dispor de 20%. Ou então, levante um prédio e deixa 25% dos apartamentos alugado e esse valor do aluguel reverte daí para o meio ambiente ou para a sociedade. Né? Perfeito. Nós temos 20% aqui no Goiás e 80% de reserva no Mato Grosso. É impressionante e nós precisamos bater sempre nessa tecla para realmente conscientizar a nossa sociedade. Ô Vanderlei, conte um pouquinho para nós aí como que funciona essa comissão de prevenção e combate ao incêndio que você está presidindo no Sindicato Rural e quais ações hoje vocês estão tomando aí para minimizar os impactos dessas queimadas? Esse trabalho é diuturnamente e a gente continua o trabalho mesmo na época das chuvas. A gente continua trabalhando com isso porque a gente já fala prevenção e combate. Então, tem a prevenção e ficar preparado para o combate. Então, como eu falei, todo produtor veio evoluindo, agregando retorno mais da atividade agrícola, com mais produção, 2 safras e tal. Então, a gente precisa organizar também isso para proteger o meio ambiente. E aí, como a gente está num município que é uma referência, um sindicato atuante, pode-se dizer que é um dos melhores do Estado, o Sindicato Rural de Rio Verde aqui, bem representativo. Então, a gente viu que o produtor precisa de muitas... tem muitas necessidades, e a maioria é a gente mesmo que acaba resolvendo elas mesmo. Né? Então, a gente resolveu montar, primeiramente, acho que desde 2014, as brigadas terrestres em cada micro-região, onde tem os produtores. Aí a internet chegou, acesso a quase todas as fazendas e tal. Então, o meio de comunicação, que era o telefone, iniciou com essas brigadas aéreas, foi evoluindo, brigadas terrestres, entre os produtores, com as ferramentas que ele tinha no dia a dia. Aí, vendo a necessidade, o produtor foi se estruturando, comprando equipamentos, caminhões que têm um custo maior para o combate do que o caminhão natural para trabalho. Aí a gente foi vendo que precisava mais uma ferramenta, e, nesse caso, na época, iniciou os aviões, como o Beto falou, nessas brigadas, né? A aérea também, que foi outra ferramenta. No início, a gente... começou de uma forma, mas aí a gente hoje já sabe como é que trabalha melhor com isso, porque assim que iniciou, o produtor esperava perder o controle para acionar uma aeronave. Vamos chamar o avião na hora que a gente não dá conta mais. E aí a gente acionava e gastava muito e a eficiência era menor. Então, a gente levou uns 3 a 4 anos para aprender que o avião... se brincar, ele tem que chegar primeiro que a equipe mesmo terrestre no incêndio. Então, ele tem uma efetividade muito importante. Aí, dentro desse decorrer do tempo, a gente vem buscando soluções. A gente viu que precisava de apoio da questão política também. Tivemos alguns avanços, outros não conquistamos. Mas, em 2021, a Prefeitura de Rio Verde conseguiu fazer uma parceria com nós do Sindicato Rural, através de um fomento, que esse fomento é feito pelo sindicato, apresentado para a Prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente, ao qual ela aprova o fomento e destina recurso para o sindicato locar caminhões, brigadista, equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Então, já é o 3º ano que a gente está com essa parceria, com o Sindicato Rural, com a Prefeitura. Então, todo ano ela vem arrumando esse recurso e a gente buscando essas demandas. Inclusive, eu acabei de chegar de uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, que a gente foi fazer um aditivo nessa programação, buscando mais um caminhão que precisa para o Corpo Bombeiro, mais efetivo, mais drone para fazer vigiar ou até mesmo colaborar no combate, mais recurso, como
a gente estava com dificuldades de abastecer caminhões, esses caminhões que ajudam o Corpo de Bombeiro aqui em volta do município, que eles estariam até usando a água nos hidrantes, que daí é uma água mais cara, tratada. Eu falei, não, gente, nós precisamos buscar essa água do córrego, de uma represa. Então, já conquistamos lugar de buscar próximo à cidade e faltava esses recursos do meio ambiente. Então, tivemos o ok do secretário e do prefeito, ao qual vai ter uma reunião do conselho e eles vão agregar mais um valor. Até segunda ou terça-feira a gente já está com todos esses equipamentos de novo. Então, isso é a prevenção. Só que, no caso, essa prevenção que a gente fez hoje, ela podia ter acontecido antes dos problemas, que foi que a gente sentou com a prefeitura e pediu para um valor, porque como o ano foi pouca chuva, a gente já sabia que talvez ia ter momento que ia ser trabalhoso. Então, a gente buscou um valor e não tivemos o necessário. E agora teve que fazer esse aditivo. E a gente acha que a gente vai ter esse problema até lá para dia 30 de outubro, apesar que vai cair alguma chuva, amenizar. Mas a gente vai ter esse problema. Então, a prefeitura atendeu nós, né? E nós estamos procurando o produtor rural para buscar os seus assessores jurídico, ambiental, agronômico, para, nessas questões de queimada, fazer seus registros, toda a documentação possível para, numa possível cobrança, ressarcimento no futuro, e também se resguardando também de alguma coisa que venha a multar o produtor e tal. Uma surpresinha. Porque jamais a gente coloca fogo numa lavoura, isso não existe. A sociedade, como foi falado aqui, ela está se desenvolvendo e está conhecendo um pouco também o nosso lado de produtor rural. A gente tem relatos aí muito seco, qualquer coisinha de alumínio que está ali já é um fato gerador para o incêndio, né? Ô Vanderlei, me surgiu aqui uma dúvida. Essa questão da comissão, ela tem outros sindicatos? Vocês trabalham em conjunto, sindicatos, ou é isolado aqui em Rio Verde? Não, essa comissão foi criada aqui por causa dessa demanda, né? Então, montou essa comissão com a autorização do sindicato justamente para tomar as decisões, porque tem hora que tem decisões que tem que ser tomadas naquele momento, né? Então, por isso que montou essa comissão aqui. O que a gente foi assediado, o que a gente foi procurado por outros municípios, inclusive Jataí foi um também, Mato Grosso, Bahia e tal, foi quando a gente criou a Brigada Aérea e, uns 2 anos após, essa brigada começou a mostrar resultado e o povo vinha buscar informações para o Beto, da Aerotex, para nós do sindicato. Então, foi gratificante isso que a gente já passou, uma situação que a gente já passou por alguns problemas e que não poderiam deixar acontecer. Então, a gente conseguiu repassar para essas pessoas já uma estrutura já meio lapidada. Então, e acabou virando uma referência e colaborando, e muitos municípios, muitas regiões do estado e do país utilizando essa ferramenta também. Então, mostra que a união, onde tem produtores, onde tem a sociedade civil organizada, onde você tem parceiros, onde você tem entidades que trabalham junto, vamos dizer, a semente é plantada e pode ter certeza que vai colher frutos. Muito bem, parabéns desde já aí pelo projeto, fantástico. Ô Beto, eu até estava lendo aqui uma reportagem do dia 14/9, e aqui fala que o Cerrado, em Goiás, já registrou quase 3.000 focos de incêndio nesse mês. E no ano passado teria sido 651. Com a sua experiência, esse foi o pior ano? Teve anos desafiadores igual esse? Eu falo que questão climática, cada ano é um ano, né? Cada ano é um desafio. Você tem que estar preparado para dar o seu melhor, com equipamentos, com treinamento, né? Para encarar essa situação da maneira que ela se apresentar. Mas esse ano foi um ano, que nem o Vanderlei falou, um ano muito atípico, de que a gente está com um clima extremamente seco, né?
A gente estava comentando agora há pouco com relação às horas de voo. O ano passado nós tivemos quantas? 200 horas voadas? 76 horas. 76, olha só. 76 horas voadas. Até no início do mês eram 100 e alguma coisinha, né? 170 que tinha voado já. E agora, hoje, nós já estamos com mais de 400 horas voadas. Ou seja, aumentou 3 vezes mais, né, do que se voou. Aliás, 4 vezes mais do que se voou. Então, como eu digo, a situação climática varia de ano para ano. O que a gente tem que fazer é estar preparado para isso, né? Como o Vanderlei falou, prevenção, né? E também, na hora de atuar, se houver o incêndio, a gente está, né, com equipamento disponível, aviões disponíveis, pessoal treinado, e encarar a situação do jeito que ela vier. Então, é uma coisa que não dá para tu... Não é uma receita de bolo que você vai dizer, é isso. A condição climática que vai mudar a condição de atuação das brigadas, né? E a gente vai aprendendo com os sinais, né? Não tem como prever o futuro, mas igual o Vanderlei estava falando, vai vindo alguns sinais que a gente consegue até ter essa prevenção. Ana, já nesse aspecto jurídico, né? Até para você poder orientar, com certeza a gente já sabe que tem produtores aí querendo saber o que fazer diante, por exemplo, de uma área atingida por um incêndio florestal criminoso ou acidental. Ele pode ser responsabilizado por órgãos ambientais? Sim, ele não só pode, como diante do que a gente tem visto, né, é muito possível que ele vá, né? Quando a gente fala de fogo, né, de infração por fogo, né, pelo uso de fogo, ele gera 3 tipos de responsabilidades, né, que seria a responsabilidade na esfera administrativa, na esfera criminal e na esfera civil. E, consequentemente, 3 processos que o produtor pode vir a responder. Então, quando a gente fala da responsabilidade criminal, porque essa situação de causar incêndio ou fazer uso não autorizado do fogo é considerado crime, né? Tanto pelo Código Penal como pela Lei de Crimes Ambientais. Então, demandaria aí possivelmente uma responsabilização. E só para fazer um parênteses, desculpe te interromper seu raciocínio, que na hora que você fala de incêndio criminal, a gente teve o exemplo lá em Ribeirão, né, em São Paulo, parece que pagaram R$300 para o cara hastear fogo e virou aquele mundo, velho, de fogo, né, de incêndio chegando na zona urbana. Então tem que ter essa diferenciação, né? A gente vê que tem muitas teorias, né? Eu acredito muito, como aí o Beto e o Vanderlei falaram, esse fogo que está acontecendo aqui não é culpa do produtor, isso eu tenho certeza, né? Então, assim, a gente tem muitas situações de incêndio criminosos causados por terceiros, incêndios acidentais, mas essa culpa que, infelizmente, pode chegar para o produtor de uma forma muito injusta, né? Então, voltando, ele poderia ser responsabilizado aí nessa esfera criminal. Aí nós temos a esfera administrativa, que é quando o órgão ambiental vem e cobra dele, né, faz uma autuação, IBAMA, secretarias de meio ambiente, e aí pode aplicar uma multa, embarga essa área que foi atingida, né, e gera várias restrições aí no uso dessa área. E aí, por fim, a gente tem uma responsabilidade que seria, que a gente fala civil, que é a própria responsabilidade de reparar esse dano, né, que normalmente é aquela responsabilidade que é cobrada pelo Ministério Público. E aí, dessas 3 responsabilidades, gerariam 3 processos para o produtor aí no futuro, né, se houver essas investigações, ele acabar tendo que responder por isso. E aí a gente volta a dizer a importância do que os colegas aqui já mencionaram, do quanto nesse momento crucial, que o produtor se documente e levante todo tipo de provas possíveis para se resguardar e comprovando que ele não deu causa a esses incêndios. Além de tudo, né, de todo o sofrimento que vem passando, ainda tem essa preocupação. E diz que o produtor tem vida boa, né? Dorme tranquilo, não tem preocupações. É incrível. Ô Beto, e você que está aí na linha de frente,
O que você tem percebido que tem mais preocupado aí o produtor diante dessa situação? O que tem preocupado sempre, cada fogo é uma preocupação, né? Então, a gente tem esses grupos de acionamento, né? Tem, como o Vanderlei falou, tem as brigadas terrestres, que a gente fica monitorando o trabalho de como é que está sendo, os primeiros contatos são feitos nas brigadas terrestres, e a gente também participa desses grupos, e fica já monitorando e já coloca em alerta, né, os pilotos de plantão, para já acionar as aeronaves, já deixar carregada, para que, se houver o acionamento, né, eles já consigam fazer isso no menor tempo possível. Então, a preocupação é constante, né? Tu nunca sabe, a gente tem visto aí, pelos históricos aí de fogo, sempre acontece nos horários próximo ao meio-dia, né, que é uma condição de vento extremamente forte, né, e a maioria das causas dos incêndios, aí a gente tem acompanhado também, são redes elétricas, né, que começa o vento, elas começam a balançar, sacudir, e quebra os isoladores em cima, alguma coisa, o fio rompe, cai no chão, e gera uma centelha, né, como o Vanderlei falou, um barril de pólvora que a gente tem nas lavouras, né, na palha seca, e aí já com esses ventos fortes, acima de 30 km por hora, é muito rápido a propagação, muito rápido. Então, a rapidez no acionamento é muito importante, né? Então, a gente, que nem se comentou, aquela ideia do produtor a hora de voo é cara, né? Então, assim, o cara vai chamar o avião, tem que pagar aquilo. Então, o pessoal deixava para fazer isso no fim, mas muitas vezes o Vanderlei comentou que não tinha resultado, porque o fogo tomou proporções que não adianta, né? Então, assim, hoje em dia, todo mundo já está consciente, pegou fogo, aciona o avião. Muitas das vezes, hoje de manhã, ontem de manhã, teve um caso que a eficiência das brigadas terrestres está tão boa que o avião decolou e imediatamente o pessoal, não precisa mais, que o fogo já controlou. Aí o avião retorna, né? Ou às vezes vai lá em cima, já que está carregado, ele não pode pousar carregado, ele faz o lançamento e a gente até nem cobra, às vezes, o acionamento, se o acionamento for perto. Então, e é água? É água, exato, é bom tu comentar. Existem dois tipos de ataque, né, que a gente trabalha. O ataque direto, que é jogar água em cima das chamas, né, que é o que a gente faz, que é mais econômico, vamos falar assim. E também tem a linha que você faz um acero químico, né, com retardante. Mais eficiente. Mais eficiente, porém muito mais caro, mas também... Se compara igual do extintor? É basicamente isso. Ele é um produto químico que você mistura na água, ele faz uma barreira química, ele até normalmente é vermelho para o piloto visualizar aquela faixa onde ele jogou e o outro avião que vinha continuar a faixa. Então, tu vê visual onde que é. Então, numa condição de vento normal que você tenha, um vento até 10 km por hora, você consegue segurar o fogo, porque ele faz uma linha ali de uns 20 metros de largura por uns 100, o lançamento. Agora, se você tem intensidade de vento de 30 km por hora, aquelas fagulhas passam por cima dessa linha de acero e acaba pegando fogo. Então, é meio questionável, né, esse tipo de trabalho quando você tem uma condição de vento extremamente forte. Mas são basicamente essa preocupação do produtor é não deixar pegar fogo, é apagar o mais rápido possível. Ele sempre vai haver, quer seja, como a gente comentou, por formas acidentais, por formas propositais, e também até a própria fauna faz causar incêndios. Né? Acho que eu já presenciei isso, um macaquinho pulou no fio, pegou fogo, caiu morto com o pelo queimando, gerou um incêndio, né? Foi o suficiente. E assim tem pássaros e outras coisas mais que acontecem, né? Então, tu não tem como tu prever quando e a hora que o incêndio vai acontecer, mas ele vai. E como que faz para acionar a brigada? Nós temos um grupo... Qualquer um pode acionar? Exatamente. Quem participa desse grupo, né, esses 120 produtores, tem todos os seus gerentes inseridos nesse grupo, e eles estão autorizados, né? Quem está dentro do grupo é que o seu patrão autorizou a colocar essas pessoas, o gerente fazendo normalmente, sim, e eles têm autonomia para acionar. Então, assim, apareceu o fogo, pode acionar. Normalmente a gente vai sempre com 2 aviões,
porque é mais eficiente, né? Tu ir com só, às vezes tu lança até tu voltar a carregar, o fogo já se propagou. Sim. Então tu faz um lançamento atrás do outro, vai mais rápido, né? Mais sequencial, e tu consegue extinguir melhor, mais rápido esses pequenos focos. Então, basicamente isso. O produtor que fizer parte dessa brigada aérea, que a gente chama, ele tem o direito de acionar. Perfeito. Ô, Vanderlei, e assim, na sua percepção, né, quais as medidas assim, imediatas que você poderia recomendar para os produtores para minimizar os danos causados, né, e eles conseguirem ter ainda o seu sistema operacional na fazenda? Lá em Jataí nós temos exemplos de fazendas que pegaram fogo tudo, morte de animais. Segunda-feira passada, não chegou aqui em Rio Verde, mas lá em Jataí estava um cenário de fim do mundo, a gente não via o sol, amanheceu extremamente laranjado, uma chuva de fuligem, então assim foi muito grave. Tem alguma medida aí que você poderia recomendar para dar uma amenizada nesses danos? Eu acho que a principal medida é ir na igreja e rezar para pedir chuva. Isso, a gente ri, mas é a pura verdade. Isso é o que vai resolver o problema. Infelizmente, é a chuva que vai amenizar isso. Só que aí a gente vê que, apesar de toda essa estrutura que a gente monta, com essas prevenção, com as brigadas terrestre e aérea, a gente vê que precisa buscar mais alternativa para prever. Eu acredito que na nossa região aqui, Montevidéu, Rio Verde, boa parte dos municípios, até parte de Jataí, se não tivesse esse sinergismo, essa união com todos aí, com Corpo de Bombeiros, sindicato, prefeitura, brigadas aéreas, produtores, a sociedade organizada, o que a gente viu de desastre até agora, pode contar que era 5, 6 vezes a mais. Entendeu? Então, o nosso trabalho ele existe, ele é atuante e tem resolvido o problema. Claro que a gente vê algumas situações difíceis que acontecem e tal, mas o produtor também tem que buscar a sua estratégia. A gente viu propriedades aqui no município de Rio Verde que o fogo de longe entrou dentro dos barracão, essas coisas, e queimou adubo, queimou plantadeira e tal. Então, o produtor também tem que cuidar para não manter a propriedade limpa, organizada, e ter essa prevenção também para não acontecer isso. Porque em dia de ventos, esses dias chegou, acho que, rajadas até quase 50 km por hora. Rio Verde, Montevidéu não foi diferente de Jataí. Então, é essa situação que o produtor tem que se precaver e se reestruturar para isso. A gente vem conversando através dos órgãos ambientais, Corpo de Bombeiro, até de ter uma evolução até nessas áreas de reserva permanente. Tem aquele fogo, eu esqueci o nome do certo que menciona, mas é aquele fogo que a gente coloca tipo mês de dezembro. Não é nem fogo controlado, é um fogo que já tem umidade no solo, já tem uma massa verde reestabelecida. Então, para você talvez ordenar e organizar, claro, isso tem que sentar com a Secretaria do Meio Ambiente, estadual, municipal, e ver isso. Porque eu mesmo fui contemplado esses dias com fogo, hoje outro também, que o Beto até a gente acionou, e queimou 80 hectares de palhada e uns 30 hectares de reserva. E esses 30 hectares de reserva, acho que tinha 35 anos que não pegava fogo. Então, praticamente, essa reserva está perdida, porque muita massa, muita matéria orgânica vai acumulando. O fogo, antigamente, era comum, 1 ano, 2 anos, 3 anos, passar um fogo no cerrado e ele se regenera rapidamente. Então, por isso, essa ideia de, talvez, a gente juntar com os órgãos competentes e talvez botar esse fogo mais brando, esse fogo mais calmo, para talvez você fazer um ano numa área sua, outro ano no do vizinho e tal, para a hora que vier esse fogo nas reservas, você não matar ela, porque eu certeza que essa minha lá, depois, esse fogo, quando ele tem pouca massa, ele é rápido.
Agora, quando tem muita massa, ele esquenta demais e também ele mata as plantas que estão lá, tudo, né? Então, são buscando estratégia, buscando ideias, soluções para a gente evoluir nisso. Nós jamais queremos ir lá recuperar uma nascente ou uma reserva permanente, ou então qualquer coisa nesse sentido. Eu já fui, em anos anteriores, num desastre maior que teve no Rio Preto, que queimou, acho que uns 20 mil hectares de lavoura. Eu também fui contemplado com um fogo e fiquei 6 culturas fazendo um mapeamento de colheita nesses 3 anos, que foi 6 culturas, soja e milho. Toda a produção que eu colhi, onde pegou fogo e onde não pegou, chegou até 10 sacas de diferença, entendeu? Então, em cada cultura. Então, por isso que eu falo, o problema não é só do produtor rural, ele é da sociedade, ele é dos nossos representantes, porque onde eu deixo de produzir, eu deixo de gerar emprego, eu deixo de gerar receita, e essa receita ela sai do produtor para a mão do cidadão de bem. Então, como a Ana falou, quando ela estava numa situação, hoje ela já está em outra e está enxergando. Nós, produtores, queremos que a sociedade fique do nosso lado e venha junto com nós para ver o que a gente faz no campo, para ver o que a gente colabora, o que a gente cuida do campo para poder produzir e entregar o alimento para as pessoas num custo mais barato. Com uma queimada, você aumenta o custo e diminui a produção. Lá na prateleira, o produto vai estar mais caro, entendeu? Então, nós precisamos que a sociedade urbana esteja junto com nós nesse dia a dia. Isso a Globo não mostra, né? E isso eles podem fazer com pequenas ações. O cara está fumando na rodovia, não joga bituca de cigarro, não joga latinha, não joga um vidro. Então, as pessoas com pequenas ações elas podem colaborar com a sociedade como um todo. Então, a gente precisa evoluir isso, já tentar desde a educação dentro das escolas. Eu costumo falar, é interessante numa fazenda, porque as crianças estudam na escola rural. Chega nessa época de seca, aí o pai está juntando as folhas, as coisas lá, né? Aí a criança já fala, pai, você não pode botar fogo agora, não, porque está sem chuva. Então, é importante essa evolução nas escolas também. Com toda certeza. Aí outra coisa que o Beto falou, que eu vejo por mim, eu acho que os produtores tinham que se evoluir mais, é na hora de contratar, acionar a brigada aérea. Eu tive, acho que, 3 acionamentos até hoje com o Beto. Todo o meu acionamento eu pedi sempre 3 aeronaves. Por quê? Porque, como o Beto falou, uma aeronave chega, aí se só tem uma, até ela reabastecer na pista mais próxima, leva um tempo. Então, chega uma, já administrou, chega outra, já vê onde é que pode lançar, chega a terceira. Com certeza, a hora que a eficiente. terceira está lançando, a primeira que já lançou já está vindo da pista carregada, então você diminui as horas de voo e diminui o custo, mas não só pensando no custo da aeronave, diminuir a área afetada. Com toda certeza. Então, é uma dica aí para o produtor rural e tal, que um avião, uma andorinha não faz verão, né? Então, acione mais aeronave nesse momento, que você vai ter um resultado melhor. Mais rápido e mais barato. Mais rápido e mais barato. Eu costumo dizer assim, que eu prefiro apagar um fogo no vizinho do que apagar um fogo dentro da minha propriedade. Mas, como eu falei, eu fui já esse ano contemplado com 3 fogos dentro da minha propriedade. 2 por rede de energia e alguma pessoa passou, alguma faísca aconteceu. E eu costumo falar assim, muito produtor rural acha que ele está no meio de pessoas que têm uma boa estrutura de equipamento, que está associado na brigada ou nas brigadas aéreas, depende do município. Eu falo uma coisa para o produtor, o fogo é que nem um consórcio. Um dia você é contemplado. Se você der lance, você é contemplado antes. Se você não tomar medidas de prevenção, você vai ser contemplado antes. Mas se você não tomar, pode ter certeza que um dia você vai ser contemplado com isso. A gente tem muitas experiências, né, Beto?
Depois que o produtor passa por uma situação, a primeira coisa que ele procura é o sindicato rural, é a brigada aérea para ver é como é. fundamental, né? Isso que vocês estão fazendo tem o aspecto humano, né? É realmente muito lindo. Ô Beto, você que está na área, você vê que essa é uma realidade próxima, porque já tem os drones de pulverização. Você vê que é uma realidade próxima esses drones chegarem e também não vai substituir, mas auxiliar aí os aviões. Tipo assim, essa é uma ferramenta fantástica que vem, né, com muita tecnologia embarcada, mas ainda nesse sentido de combate a incêndio direto, a capacidade de carga do drone é bastante pequena ainda, Sim, né? Mas tá evoluindo, está caminhando, né, para novos projetos com capacidade bem maior já. Também temos os VANTs aí, que são os veículos aéreos não tripulados, né, que faz o mesmo papel do avião, só que o cara controla lá por um controle remoto dentro de casa lá. Então, são ferramentas que vêm, né? Mas por enquanto ele não nos ajuda muito nisso aí, a não ser por observação ou alguma coisa assim. Né? Ana, voltando aqui então no aspecto jurídico, você disse que os órgãos ambientais podem ir lá penalizar. E o que o produtor ele deve fazer para se resguardar de uma eventual penalidade? É interessante, né, ouvindo aqui o Vanderlei e o Beto falar, porque todas as medidas que o produtor toma imediatamente é para contenção do fogo e diminuir o tamanho das áreas atingidas. Então, vou até fazer uma observação aqui, que é uma conta que não fecha, né, tentar colocar essa culpa no produtor, sendo que quando começa a acontecer, ele é o primeiro a tomar medidas, principalmente para contenção, né, e minimizar o tamanho das áreas atingidas. Mas aí o produtor ele se preocupa em conter e ele esquece de documentar, ele esquece de registrar tudo que ele está fazendo, né? Então, num momento desse, de situação de incêndio criminoso, acidental, o produtor ele tem que agir rápido, né, com as medidas de contenção, mas ele precisa também começar a deixar tudo isso registrado. Então, pega o drone, né, contrata o profissional aí responsável pelas questões mais técnicas, pede para filmar, mostrando a direção do fogo, né, da onde ele está vindo, para onde ele está indo. Faça imagens mostrando todas as áreas que foram atingidas, inclusive das propriedades vizinhas, delimita ali que tipo de área é essa, registra o boletim de ocorrência. Se acionou o corpo de bombeiros, e é importante que se acione o corpo de bombeiros, solicite um relatório técnico do trabalho, né, e da ocorrência que esse bombeiro atendeu. Faça também análise histórica das imagens de satélite, posteriormente, quando passar nessa perturbação pelo fogo. Junte as testemunhas, né, todo mundo que presenciou ou que soube do ocorrido, a vizinhança. Faça a ata notarial, se for o caso. Então, documente-se de toda a forma possível que você conseguir, porque esse é o momento, né? Então, assim, às vezes, quando está acontecendo ali, a gente fica muito preocupado em como agir, mas aí é importante, à medida que você vá auxiliando e fazendo esses trabalhos e contratando profissionais, vá solicitando, né, que tudo isso fique documentado, para lá na frente, se sofrer alguma penalização, a gente conseguir fazer uma defesa robusta e sólida e afastar essas responsabilidades ao produtor. Então, pelo que eu percebi aqui, pelas demandas que a gente atende todo dia de produtores, ele é o primeiro a contratar a equipe para auxiliar. Então, contratou caminhão-pipa, né, as brigadas terrestres, acionou as brigadas aéreas, registra, peça para depois também fazerem os laudos dos trabalhos que foram feitos. Tudo isso vai ser importante para o produtor depois também demonstrar a sua conduta diligente, né, durante esses episódios. Maravilha. E uma outra dúvida também que está chegando bastante, né, é sobre os boletins de ocorrência. É obrigado a fazer? Se ele não fizer, o que acontece? Esclarece isso aí, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos produtores. Inclusive a gente tem visto aí muita gente apavorado. Registra, não registra. Se eu registrar o boletim de ocorrência, eu vou fazer prova contra mim mesma. E o boletim de ocorrência, ele não é obrigatório,
né? Mas ele é uma ferramenta importante porque você vai formalizar a ocorrência desse incêndio, né? Com ele, a gente pode identificar os verdadeiros responsáveis por esse incêndio e também demonstrar a boa-fé do produtor. Mas é importante ter atenção porque o boletim também ele não pode ser feito de qualquer forma. Então, assim, a maneira como você vai comunicar esse incêndio faz diferença. Os documentos que você vai anexar também são extremamente importantes. Então, só registrar o boletim de ocorrência ali no momento, né, da preocupação, nossa, registro, não registro, corre e registra de qualquer forma. Não, não é assim. Preciso buscar o auxílio, primeiro levantar todas as documentações. Normalmente, quando a gente tem uns episódios assim de emergência, recomendam que esse boletim de ocorrência seja feito quanto antes. Mas eu entendo que a gente precisa ter cautela nesse momento para primeiro fazer toda a documentação necessária e não registrar esse boletim de ocorrência sem que o produtor esteja munido antes de prova, né? Porque se desencadear essa investigação, ele já vai estar resguardado. Então, tem o prazo de 180 dias da data que iniciou esse incêndio aí para o produtor fazer. Procure seus profissionais, assessoria jurídica, assessoria técnica, faça o levantamento de tudo que precisa ser feito, das provas, registre o boletim de ocorrência com segurança, porque ele vai ser uma ferramenta importante, né, assim, lá na frente, para demonstrar essa boa-fé do produtor. Perfeito, Ana. Muito obrigado, muito esclarecedor. Estamos já chegando aqui nos finalmente. A gente está passando um ano desafiador, né? Teve pessoas no ano passado que plantou até 4 vezes por causa do clima. Alguns produtores enfrentando dificuldades financeiras por causa dessa quebra de safra. A gente vinha de uma bonança, muita gente abriu área, né? Tomaram decisões e agora nós estamos presenciando esse cenário do fogo. O que, Beto, Vanderlei, o que vocês estão pensando que vai ser o cenário futuro agora? Até porque prejudica o solo, as pessoas deixam palhada para o solo ser mais fértil. Qual que é o cenário? Não vamos desanimar. Pois por favor. Infelizmente, né, onde é que as áreas pegou fogo nas palhadas, você já não tem essa proteção. Que a gente acaba adiantando o plantio nessa região por causa de, com pouca precipitação de chuva, mantém a umidade por causa das coberturas. E aonde pegou fogo, você tem o solo exposto. Então, você já não pode depositar semente lá com índice baixo de umidade e sem previsão de chuva, porque daí sim você perde o plantio. O ano passado foi um ano atípico. Esse ano, as previsões não estão muito boas, mas a gente não sabe o que vai acontecer, então o produtor tem que ter cautela, não fique pensando em querer plantar safrinha, execute a sua safra de verão no momento certo e na hora certa, que talvez o resultado é maior do que buscar a safrinha. Então, o produtor também tem que ter as estratégias dele, né? Porque tem produtor que acha que eu vou sair e comprar semente de milho para o ano que vem, já antes da colheita do milho desse ano e tal, e depois você fica em certos períodos prejudicado. Se nós diminuir áreas, os produtores diminuindo a oferta, o preço dá uma reagida. Então, você tem o fator de compensação. Complementando o que o Beto tinha falado antes, a gente evoluiu muito nessa situação de prevenção aqui no município e já tem 4 anos que a gente conseguiu parcerias com empresas de combustível aqui em Rio Verde, que eles doam os caminhões deles e ficam de plantidão para reabastecer esses caminhões que o fomento do sindicato contrata para o Corpo de Bombeiros. Então, nós estamos, esse ano tem a Mazute, tem a PetroRio, tem a Udécio e tem a Sertão Petróleo. E mais os caminhões locados pelo sindicato, então nós temos mais de 200 mil litros do lado e em volta da cidade para atender esses focos mais perto e talvez algum mais longe com esses caminhões dos TRR. Isso é um trabalho voluntário que o sindicato fez com essas empresas e eles nos atendem dessa forma. Só que parece que a gente todo ano fica correndo atrás de uma situação
e a solução tem que ser sempre nossa, do produtor. E aí a gente busca aí, o apoio da sociedade, de todo mundo, porque a gente precisa desenvolver leis para isso. Nós precisamos, como aqui o município foi taxado nos seus impostos com um dos valores mais altos do Sudoeste, então isso, acho que a próxima gestão do ano que vem na Câmara de Vereadores, que eles criam um projeto que o imposto arrecadado do produtor rural, que 5%, 3% ou 2% seja revestido para o próprio produtor, para essas proteção ou para a criada de alguma situação para ajudar a combater os incêndios. Porque, como foi falado aqui, tudo a gente tem que correr atrás e fazer. Entendeu? Você tem que fazer o boletim, você tem que fazer isso, e aí as taxas vêm e a gente tem que estar pagando e tal. E a gente vê pouco empenho da classe política nossa nisso. A classe política, infelizmente, na hora do trabalho, aí eles aparecem e querem achar que resolve com uma açãozinha, outra e tal. Nós temos que formar projetos e leis que isso fiquem durante o ano inteiro e durante todos os anos. Problema de enchente, problema de incêndio, nós vamos ter todo ano no Brasil. Então, nós precisamos de leis. Nós precisamos dessa mudança a nível de município, de estado e de país. É isso mesmo. Pessoal, nós estamos chegando ao final. O papo flui, né? O bate-papo vai um puxando o gancho de outro. Para passar para as considerações finais, Ana, queria que você deixasse aí um recado, né, na sua expertise. O que você pode passar para o produtor rural neste momento difícil que tem sido afetado aí com as queimadas? Tiago, antes de finalizar, eu gostaria só de fazer uma complementação à minha Por favor. fala, um adendo. Porque, diante dessa situação do boletim de ocorrência, me lembrei aqui de que tanto faz, assim, né? Se você não registrar o boletim de ocorrência, a gente tem que lembrar que essas áreas que foram atingidas, elas vão ser detectadas pelas imagens de satélite. Então, mesmo que a gente não formalize a ocorrência desse incêndio, lá na frente o órgão ambiental ele pode, né, identificar, e se tiver que desencadear as apurações e as autuações, eles assim vão fazer, né? Então, realmente é uma situação que o produtor precisa agora documentar-se, e aí as minhas considerações são nesse sentido. Documentem, registrem tudo. Busquem o auxílio aí das pessoas da sua confiança, dos profissionais. Não é hora de ser amador, né? A gente precisa pensar agora que precisa realmente ir atrás dessa documentação de todas as provas possíveis para se resguardar. Lembrar também que a gente falou tanto aqui de penalidades, responsabilidade civil, administrativa e criminal, mas também tem a questão dos bancos e também dos frigoríficos e das tradings, porque a gente sabe que hoje, para acessar o crédito rural, para fazer a comercialização de grãos e, né, no caso, para quem é agropecuarista, em relação à venda de gado, existem critérios ambientais que são totalmente vinculados a embargos de áreas desmatadas, e aí essas áreas, uma vez sendo identificadas pelos satélites, gerarão restrições, né, nos bancos, nas trades e nos frigoríficos, e toda essa documentação, todo esse movimento que a gente está batendo aqui na tecla para que o produtor observe, será importante para não só em relação a essas responsabilizações, mas também frente ao próprio mercado, né, que vai possivelmente exigir. E aí o meu recado também aqui, já aproveitando aqui o Vanderlei do sindicato, que é o momento realmente de união dos produtores e de todas as entidades que representam esses produtores se unirem e começarem a cobrar, como o Vanderlei falou, de políticos e quem mais de direito, né, de entidades privadas, porque numa situação como essa, atípica, as normas, os critérios, os protocolos, eles precisam ser flexibilizados. O olhar tem que ser diferente, né? Então, é um momento realmente de toda a classe se unir e começar a pressionar. E não só
receber tudo aquilo que está sendo imposto, mas assim, o diálogo precisa começar a vir e a gente começar a cobrar para que isso, né, não prejudique ainda mais o produtor, porque ele já está sofrendo prejuízo patrimonial, financeiro, de todas as ordens, né? Então, é essa a recomendação. É isso mesmo, muito assertivo, Ana, seu comentário. Já vou lembrando aqui, sigam lá o AgriCast, no YouTube, no Instagram, tá bom? E se mantenha atualizado. Beto, por favor, o que você pode passar aí, as suas considerações finais? Você falou tanta coisa, tão experiente na área, né? O que você pode passar aí para os nossos ouvintes? Tiago, é interessante. A gente vinha numa escalada, vamos falar assim, de voos descendentes. A cada ano que passava, a gente vinha voando menos. Isso é um bom sinal, porque a prevenção estava funcionando, né? Tudo certo. Esse ano já inverteu de novo. Nosso gráfico em números de hora de voos, né, que eu estou falando, já subiu de novo. Mas aí que, como eu falei, entra a situação de que climática que cada ano varia. Então, a gente está passando por essa dificuldade agora. E deixar aqui a mensagem de que, para nós, quanto menos se voar, melhor. Porque é uma atividade de altíssimo risco. Né? A gente está voando nas piores condições possíveis, que é em horários quentes, né, que o ar fica rarefeito, o avião não tem sustentação, em condições muito quentes, próximas a fogo, que pode ter risco de apagamento de motor, né, por causa da ausência do oxigênio, visibilidade extremamente baixa, né, e a gente vem, vamos dizer assim, caminhando junto com o produtor nessa hora difícil, mostrando a nossa boa vontade, nossa solidariedade, né? Que a nossa atividade principal não é essa. Então, isso aqui, quanto menos voar, para nós, mais seguro, né? Mas a gente entende que o produtor está passando por esse momento difícil, a gente está junto com ele, né? A nossa atividade principal é a pulverização aérea, é disso que a gente sobrevive, né? E, enfim, deixar aí a mensagem de que a esperança de que logo a chuva venha e que tudo volte ao normal, mas, como bem o Vanderlei falou, não podemos parar com esse trabalho que vem sendo feito. O ano que vem vai estar aí de novo, vai ter fogo de novo, né? E a gente tem que, a cada ano que passa, tirar lições para melhorar, né? Ver os erros que a gente cometeu, o que a gente pode fazer para estar cada vez mais unido e mais forte. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo legal com vocês e estamos juntos aí. Nós que agradecemos. Vanderlei, por favor, passe sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Só complementando, de fato a gente tem que ir evoluindo, isso não é uma receita de bolo, então eu peço ao produtor rural aí que participe das entidades, que participe das reuniões, em qualquer setor que seja participativo, participe da questão das gestões das entidades. Nós temos Sindicato Rural, nós temos a ProSoja, nós temos o FAEG, nós temos várias coisas ligadas ao setor agrícola, nós temos, no caso aqui em Rio Verde, a CIRV também, que é a Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, que também participa nesses encontros. Então, independente do setor que você atua, isso é um problema da sociedade como um todo, não é só do produtor rural. E, complementando o que a Ana falou, produtor rural, faça todos os documentos necessários. Você não vai receber nenhum fiscal na fazenda. O que você vai receber é na sua casa, a hora que você está tomando café da manhã, ou almoço, ou no horário comercial, é o correio te entregando uma notificação direta para você. Então, o governo está hoje federal com todas as informações nossas, pelo CAR que a gente fez. Então, ele não precisa ir na propriedade de ninguém, ele simplesmente vai vistoriar via satélite e só emitir o documento, e aí você tem que ter a defesa. Nós estamos passando por um momento muito crítico, político no país, onde um dos maiores setores que sustenta o país e que deu estrutura no país durante a pandemia que teve, a gente vai para outros países que eram
retorno financeiro muito rápido, a gente vê a dificuldade que essas pessoas estão hoje, esses países, e Rio Verde, o município e o país superou isso com grande resposta. Isso por causa do setor produtivo. O setor produtivo não é só o plantador de soja e milho, é o criador de porco, de frango, de ovos, é o que tem hortas, o que tem tudo. O produtor rural são essas pessoas que a gente vai chegar em casa logo mais, sentar numa mesa, a gente vai ver o que o produtor rural fez. Vamos acordar amanhã cedo, sentar numa mesa, é o que o produtor rural fez. Vamos almoçar, é o que o produtor rural está fazendo. Então, por isso, nós queremos uma sociedade que trabalhe junto com nós, nas reuniões, participe, traga ideias, traga sugestões para a gente evoluir nisso. A gente quer chegar a um momento, que nem o Beto falou, muitos produtores estavam já se entregando, achando que o ano passado foi perfeito, esse ano estava bom e tal, e não é isso, não. A natureza, ela mostra as suas ações. Então, a gente tem que estar preparado. Na prevenção é o maior resultado. No combate, a gente tenta amenizar. Obrigado aí pelo convite, e eu também quero a gente buscar um estudo, assim que começarem as chuvas, a nível de município, as áreas queimadas que são produtivas, para ver o tanto de produto que a gente vai deixar de ter nesses próximos 3 a 4 a 5 anos de produtividade. Que daí é o produtor, é o município que deixa de arrecadar, é o Estado que deixa de arrecadar, é o país e a prateleira com um custo mais caro para o consumidor final. As pessoas têm que entender, né, de uma vez por todas, que o agro está em tudo. Você vai no supermercado, é agro. Padaria, é agro. Na hora que você vai lá comer o seu arrozinho com bife, é agro. Vestimenta, é agro. Sem a terra, sem a produção, nós voltamos lá à idade primitiva. Então, precisamos criar essa conscientização. E parabéns, vocês estão fazendo um trabalho incrível. Eu quero te entregar uma lembrancinha aqui desse episódio. Uma lembrancinha do Amaral e Melo Advogados. Quando você olhar para ela, você vai lembrar desse episódio. A Ana não vai ganhar porque ela já tem, ela é da equipe. Pessoal, Vanderlei, muito obrigado aí por você ter disponibilizado seu tempo, você ter vindo contribuir. Beto, obrigado. Da mesma forma, né? Agora você já poderia estar descansando. Só 10 segundinhos. Por favor. O Sindicato Rural está à disposição de todo o produtor rural, que seja sócio ou não sócio. Nós estamos com cursos pelo Senar, que, inclusive, tem sobre a questão dos incêndios, né? Então, o Sindicato Rural busca, durante o ano inteiro, todos esses cursos e tal, para atender o produtor rural. Então, a gente vem buscando e estamos de portas abertas para atender todas essas demandas e mais demandas ao qual é direcionado para o nosso setor. E ainda, complementando o que o Vanderlei está falando, oferecem ainda cursos de qualificação para quem quer trabalhar no agro. A pessoa está querendo dar uma evoluída ali na carreira, operador de máquinas, estão faltando mão de obra qualificada. Aproveitem essas oportunidades. Volto aqui a agradecer, Vanderlei, muito obrigado. Beto, muito obrigado. Como eu estava falando, né? Agora era a hora de você estar descansando, e vocês estão aqui contribuindo com a mídia independente, que é justamente para informar a sociedade com conteúdo de verdade e sem viés. Ana, obrigado mais uma vez por ter contribuído aí com o AgriCast, com a sua expertise. Eu agradeço. Eu estava pensando aqui como é bom ouvir, né, e aprender com os produtores. A gente vem achando que a gente vai passar algumas informações e sai daqui muito mais rico. Obrigado. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigado. Este aqui foi o AgriCast, o podcast do agronegócio. Lembrando que o AgriCast, ele só é possível ser realizado através do apoio da empresa AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Amaral e Melo Advogados e Valongo Escritório Rural. Você que quer se manter informado, vai lá no Instagram, no YouTube e siga AgriCast. Até a próxima!